Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, nós estamos diante da maior batalha espiritual na história da humanidade que já se viu. Eu sei que quando a gente fala isso, muita gente associa, né? Graças a esse trabalho que a mídia fez, a grande mídia fez através das décadas, de ridicularizar os assuntos espirituais. Então quando alguém vem falar que olha, existe uma influência espiritual muito grande em cima das pessoas, logo se associa que se isso fosse verdade, então ninguém tem culpa de nada, é culpa das entidades, e não é bem assim. E se eu dissesse que Deus e o diabo fizeram uma aposta pelas almas de toda a humanidade? Eu diria, continue com seus remédios. Me escuta, nenhum contato com os humanos, essa seria a regra. Apenas influência, para ver quem venceria. Está bem, eu estou ouvindo. Por quê? Quem sabe? Talvez pela diversão, não se sabe. É divertido. É divertido um homem surrar a esposa até matá-la? É divertido uma mãe afogar seu próprio filho? Você acha que o diabo é o responsável? As pessoas são mais, Sr. Constantine. Pessoas. Tem razão. Nascemos capazes de coisas terríveis. Mas às vezes alguma coisa nos dá uma pequena noção do que é certo. Olha, foi muito instrutivo, mas não acredito no diabo. Deveria. Ele acredita em você. O próprio Cristo, né, o nosso Messias, nos alertou sobre a importância de vestir a armadura de Deus. E não é literalmente uma armadura física, mas é você se revestir com a doutrina, aumentando a sua fé e assim ficando imune a essas influências. Então, se acontece a influência, é porque a própria pessoa convida e permite que isso aconteça. As provas de que a nossa luta nunca foi tão grande era estar no nosso meio social. Pessoas influentes, tidas como sábios, grandes atletas, todo esse meio que nos influencia direto ou indiretamente, eles estão todos ligados a isso, a essas influências. Com certeza você já deve ter visto o Albert Einstein, né, com a linguinha para fora. Parece uma cena descontraída, uma brincadeira. Preste muita atenção na expressão dele, né? É uma cara como se fosse muito louca. Inclusive eles divulgam bastante. Mas preste atenção no olhar, na expressão facial dele e também desta moça aqui, ó. Você vê que é praticamente idêntico. Também é uma celebridade. Olha esses outros, né? Basicamente a mesma expressão. Aparentemente eles só estão brincando, é uma moda, né? Mas se você vê essa deusa da destruição aqui, você começa a entender o que realmente significa esse gesto, esse simples gesto. Eu nem vou acusar aqui, dizer que todos esses artistas estão envolvidos nisso. Não, eu não vou fazer isso, até porque eu não tenho como provar isso. Mas você vê tatuagens, você vê o comportamento, declarações, no mínimo duvidosas. Mas o que você tem que observar é que, de alguma forma, sabendo ou não, alguém diz, olha, faz isso que é legal. E essa pessoa sabe o que isso realmente significa. E quando eu digo pessoa, geralmente é instituição. Mas vamos lá. Para o hinduísmo, Kali é a deusa da destruição e do renascimento, conhecida também como a mãe das trevas ou a mãe devoradora. Apesar dos nomes pelos quais é reconhecida, a deusa é bastante amada por seus devotos, mantendo com eles um vínculo bem íntimo. Entretanto, ela também possui traços de morte e vingança, assim como de amor e delicadeza. O seu nome vem de Kal, palavra raiz sânscrita, e significa tempo. Por outro lado, do budismo libertano, a deusa é um homem, conhecido como Kala. A deusa é o complemento de Shiva, o deus da destruição. Entretanto, eles são destruidores da irrealidade. O ego vê sua própria morte ao olhar para Kali, e por isso sente medo dela, ou seja, alguém que se apega ao ego não estará aberto à deusa. Em contrapartida, ela aparecerá para essa pessoa em uma forma assustadora. Por outro lado, se a pessoa possuir uma alma madura e trabalhar a prática espiritual para se libertar do ego, a deusa aparece em uma forma afetuosa, doce e cheia de amor por seus filhos. Nessa conexão, a pessoa que adora Kali torna-se uma criança, enquanto ela vira uma cuidadosa e preocupada mãe. Segundo a lenda, Kali nasceu da testa da deusa Durga, enquanto Durga estava em uma batalha contra um demônio. Durga invocou a deusa Kali com o propósito de que ela ajudasse na luta. Kali se envolveu tanto na batalha que começou a destruir tudo que estava ao seu alcance. Shiva se jogou em seus pés em uma tentativa de pará-la e trazê-la de volta à realidade. Surpreendentemente, a estratégia deu certo. A deusa ficou tão assustada com a visão que mostrou a língua em espanto e parou o ataque. É por causa desse acontecimento que a imagem mais comum da deusa é ilustrada com ela calma, em pé, enquanto um dos seus pés está no peito de Shiva e toda a sua língua está aparecendo fora da boca. Além disso, aparece como uma mulher,
de pele escura ou azulada. Seus cabelos são negros e seu rosto manchado com sangue. Por fim, ela sempre possui 4 ou 8 braços, onde estão carregando armas dos deuses, além de um colar de crânio humano em seu pescoço. Apesar de toda a destruição, a deusa também é vista como o renascimento. Isso porque tudo um dia precisa ser destruído para ele poder recomeçar. Ou seja, ela quem faz girar a roda do tempo. Assim como a junção de todas as cores cria o branco, dizem que Kali é a união de todo o universo, tornando-se o princípio e o fim. Assim como os outros deuses indianos, ela também é venerada durante os festivais. O mais comum é o Kali Puja, onde seus devotos oferecem arroz, lentilha, flores de hibisco e meditam em seu nome até o amanhecer do dia seguinte. A deusa possui 3 símbolos marcantes: a serpente, o triângulo vermelho com a ponta para baixo e o crânio humano. Sempre que a gente vai ver essas histórias desses deuses, o que não se fala é a parte mais macabra deles. Mas esse daqui você nem precisa explicar muito. Ela está ali com armas, né? Armas muito usadas para fazer mal aos outros de forma perversa. Eu não posso falar a palavra por conta do algoritmo, mas você já imagina o que é que eles fazem, né? Amarra a pessoa ali e fica fazendo maldade. Pois é. Na outra mão ela tem ali uma tigela com sangue e um colar com as cabeças humanas, né? É uma deusa que deixa claro que é sanguinária, né? Portanto, quando seus devotos veem o exemplo disso aqui, não é à toa que quando você volta nos tempos mais antigos, as pessoas, por crenças desse tipo de deuses, né, que a gente respeita toda crença, mas a nossa visão, você já sabe o que é, né? Vem tudo do mesmo lugar. Mas seguindo os exemplos desses deuses perversos, você vê que existia muita decapitação, né? Se você parar para pensar, mas por que tirar a cabeça de outra pessoa? Por que é que os antigos faziam tanto isso e muitos até os dias de hoje continuam fazendo? Era por causa dos exemplos como esse, para demonstrar como a elite é muito ligada a isso. Tem o filme Soldado Universal, que é o único que presta, né? É o primeiro. E lá também você vê o coronel, né, ressuscitado, e ele faz um colar de orelhas. Então tudo isso vem dessas coisas aqui, meus irmãos. Eles buscam as inspirações deles e não é de, era uma coisa antiga, é uma coisa de hoje. Não, você vê que todas as gerações, como essas fotos bem demonstram, eles vêm seguindo exatamente isso. E a parte, né, mais macabra desses mesmos deuses que são venerados, adorados, agora estão recebendo filminhos e etc, etc. Você vê que eles deixam essa coisa toda do lado. Um belo exemplo disso é o Thor, né? O Deus do Trovão. Tá ganhando filme, é 3x4, estão fazendo questão de divulgar ele, mas ele recebia sacrifícios humanos também na lenda nórdica. Mas por que eles não falam dessa parte? Por que você não vê o personagem da Marvel fazendo isso? Porque a ideia é mostrar ele da forma mais linda possível para ganhar devotos mesmo, acredite você ou não. O único que quer realmente o seu amor e se apresenta para você frente a frente é Jesus Cristo, é o nosso Messias, né, que se sacrificou antes mesmo de você crer nele por você. Mas essas entidades, eles não ligam se você sabe ou não. O importante é que você se comporte, o importante é que você pratique essas coisas, mesmo que seja por uma modinha. Tira uma foto aí colocando a linguinha pra fora, com a cara de doido, faz isso aí, é legal, tá na moda, mas pra eles, né, no mundo espiritual, você tá gerando aí, em cima de você, uma carga de energia muito negativa, meus irmãos, porque tudo isso sai de apenas um lugar. Então eu fiz esse vídeo aqui em alerta, né, muita gente gosta mais desses temas, eu também, sinceramente, prefiro mais esses temas, mas também é importante a gente falar do que tá acontecendo no mundo, né, meus irmãos, porque infelizmente, meus irmãos, a gente precisa de recursos, né, pra continuar vivo, né, nós estamos nesse mundo pra suar e conseguir o nosso pão, mas tem muita gente que vive de conseguir o seu pão do suor dos outros, e não é pão, é caviar, é lagosta e etc, etc. Mas deixa aí o teu comentário, meus irmãos, como você vê, né, essa revelação que a gente faz aqui, e se você sabia da história da deusa, qual é a sua opinião sobre esse assunto, se você acredita também no mundo espiritual. Nós voltaremos às 5 da tarde com mais um vídeo revelador para vocês, meus queridos irmãos. Fazer um convite também, eu vou deixar aí, vai aparecer o card do Project Zomboid, a primeira live que eu fiz aqui no YouTube. E eu vou estar fazendo, acho, quase todo dia lá no nosso canal de games, tá certo? Então quem quiser participar, fica aí o convite, mas vai para quem gosta de game, beleza? Quem gosta de jogo, a gente tá lá no Project Zomboid, que é um jogo de sobrevivência no apocalipse zumbi. É bem difícil sobreviver no game, pra você ter ideia, não tem objetivo o game. Não tem essa de vá pra ali, pegue isso, pega aquilo. A única coisa que você tem que fazer é sobreviver, pra você ver a dificuldade que é o jogo. É um jogo de mundo aberto, você vai pra onde você quiser, né? Ou conseguir, com a quantidade de zumbi que tem. Então, a gente fez lá, fez eu, meu filho, um colega, a gente tá lá tentando sobreviver no apocalipse zumbi. Quem quiser
tá aí, vai aparecer aí o card e o link na descrição, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e seguimos juntos. Fui!